Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de genética e o assunto da aula de hoje é a transcrição. Pessoal, transcrição é o processo pelo qual nós formamos moléculas de RNA. Então assim, não te esquece, molécula de DNA é dupla fita. A gente essas duas fitas aqui pretinhas indicam a molécula de ácido desoxirribonucleico, tá? E essa molécula vermelhinha que eu tô indicando aqui, ela tá simbolizando a molécula de RNA que está sendo sintetizada. Olha só como é que acontece esse processo. Existe uma enzima chamada RNA polimerase, que é muito semelhante com a DNA polimerase. A diferença entre uma e outra é o que elas produzem. A RNA polimerase produz um polímero de RNA, obviamente, enquanto a DNA polimerase produz polímeros de DNA. Para quem não lembra, pessoal, polímero, na verdade, é um composto formado por vários monômeros. Moléculas de DNA e moléculas de RNA são considerados polímeros. Os monômeros dessas moléculas são os nucleotídeos. Ou seja, para eu formar uma molécula de RNA, eu tenho que juntar vários nucleotídeos. Para eu formar uma molécula de DNA, também tenho que juntar vários nucleotídeos. Essas pecinhas que vocês estão vendo aqui representam justamente os nucleotídeos que a gente está falando, tá? Nucleotídeos. E essa bolinha vermelha está simbolizando a enzima chamada RNA polimerase. Função dela, formar a molécula de RNA. Como que ela faz isso? De novo, sempre no sentido 5', 3', à semelhança da DNA polimerase, como nós vimos no vídeo anterior sobre a replicação do DNA. Gente, no sentido 5', 3', ela vai sintetizar a fita de RNA. Como? Adicionando os nucleotídeos na sequência correta. Se tiver, por exemplo, na molécula de DNA uma timina, na molécula de RNA a gente vai adicionar um nucleotídeo que tenha uma adenina. Aqui tinha uma adenina, a RNA polimerase adicionou uma uracila. Cuidado, não te esquece que na molécula de RNA não tem timina. A gente, ao invés de colocar timina, a gente coloca a uracila, tá? Então aqui, na verdade, a adenina que tem lá na molécula de DNA vai parear com uma uracila e assim por diante. Sempre no sentido 5', 3'. Então, se aqui, por exemplo, mais pra frente aqui na molécula de DNA, ela encontrar ali um nucleotídeo que tenha, sei lá, uma timina, essa enzima, que é a RNA polimerase, vai ter que encontrar o nucleotídeo que é correspondente e parear. Se tiver uma guanina, ela vai ter que achar a citosina e parear. E assim ela vai encaixando o nucleotídeo até produzir a molécula de RNA. Gente, molécula de RNA tá aqui, tá, pessoal? Ela é fita simples, ela não é dupla fita como era o caso da molécula de DNA, certo? Interessante sobre a molécula de RNA, além do fato de ser fita simples e além do fato de não ter timina, é também o fato dela ter os nucleotídeos dela organizados em códons. E mais, Vamos colocando aqui no cantinho as palavras que eu quero que vocês conheçam. Primeira palavra, códon. Segunda palavra, pessoal, intron. Terceira palavra, exon. Gente, códon são os conjuntinhos que a gente tem aqui de cada trinca, na verdade, de nucleotídeos, cada trinca de bases nitrogenadas. A cada 3 nucleotídeos, a gente tem um códon. Isso aqui depois, lá na tradução, que é o processo realizado pelo ribossomo, vai ser muito importante. Esse códon é interpretado pelo ribossomo como um aminoácido específico. Por exemplo, esse códon aqui, UAG, é conhecido como um códon de iniciação. Ele é o códon que, quando o ribossomo encontra, ele sabe que ele tem que adicionar um aminoácido específico que se chama metionina, tá? Mas, antes desse processo todo acontecer, antes da tradução acontecer, antes dos códons serem lidos, a molécula de RNA ela tem que passar por um processo muito importante chamado de maturação. A maturação é o processo pelo qual a gente vai especializar esse RNA. O RNA, na verdade, ele não é todo codificante. Ele não é todo formado por códons. Existem partes dessa molécula de RNA que foi sintetizada aqui pela RNA polimerase que não são codificantes. A gente chama elas de introns. O termo intron vem do inglês
intragenic, né? Ou seja, regiões que ficam entre os genes, tá? E os exons são as regiões que são expressadas, né? Vem do termo expressed. E então, assim, intron fica entre os exons. Digamos que essa região aqui seja considerada pela célula como um intron, certo? Se a molécula de RNA passar pelo processo de maturação, esse intron vai ter que ser removido de forma que a molécula de RNA fique apenas com os exons. Opa, risquei tudo aqui. Exons. Por exemplo, passando pelo processo de maturação, essa molécula aqui de RNA ficaria mais ou menos assim. A gente mantém os dois primeiros códons, o A, G, C, A, U. Esse códon aqui seria eliminado e a gente teria os outros dois exons, né? O CG e GCC, tá? Ou seja, o RNA mensageiro maduro só contém códons de exons, ou seja, de regiões que vão ser expressadas. Certo, pessoal? No próximo vídeo nós vamos estudar quais são os RNAs que existem e quais são as funções deles. Um abração e até a próxima aula.